Vovô, conta mais uma história, por favor. Calma, meu neto. As minhas histórias são limitadas. Além disso, daqui a pouco vai ser a hora da comemoração. Mas, vô, suas histórias são incríveis. Eu passaria dias seguidos ouvindo elas. Vai, eu prometo que é a última hoje. Por favorzinho. Você realmente não tem jeito, não é? Cauã, se o pai já te contou qual o motivo de nós, Cariri, comemorarmos justamente esse dia? Não, eu achava que era pra dar uma animada nessa gente. Sendo assim, pode se sentar, porque tenho certeza que essa história vai te fazer refletir. No Brasil, havia diversas tribos indígenas que colaboraram para fazer forças maiores e outras possuíam conflitos internos. Mas nessa história, você vai ver que a nossa descendência tem um significado bem maior, para assim construir nossa identidade e orgulho como cariris. Disso, vou contar o meu ponto de vista das ações de meu pai, seu bisavô. Sério? Quer dizer que o bisavô era um guerreiro? Não só ele e os outros do nosso povo, mas sim um conjunto de indígenas contra os caras maus chamados de bandeirantes. Bandeirantes? Acho que já ouvi deles na escola. Isso serve para você ter ideia no quanto o povo indígena é importante na história do país. Por que não estava sabendo disso antes? Paian deveria ter me contado. Depois de contar a história, você tira sarro de seu pai. Te dou minha permissão. Continuando a falar dos bandeirantes. Eles viviam nos ameaçando os mais fortes, além de insinuar que atacariam os mais sábios. Mas ainda assim, seu bisavô deixava aquela situação mais serena possível no meu olhar, já que nem chegava a ter sua idade na época. Mas chegou que em um momento da grande havia vindo de surpresa para afrontar nosso povo, e por conta de nossas habilidades, os bandeirantes foram abatidos com sucesso. Ao menos eles não conseguiram fazer algo pior. Pois bem, apenas depois de um tempo, seu bisavô descobriu, por outros, que não foi como os outros. Já que uma das figuras do governo naquela época havia mandado esse grupo maior atacar nossas terras. Só depois? Vocês não podiam ir atrás de alguma proteção mesmo, vovô? Tipo um documento, algo assim? Nós éramos tratados como sem terra, já que para eles, nós somos obstáculos para eles garantirem lucro. Essa confederação, que era para a proteção dos povos Cariri e os indígenas em si, mas ela acabou por ter sido derrubada pelas figuras maiores do Brasil. Eles queriam se apropriar de nossos materiais e não pararia se alguém os impedisse. Mesmo tendo vitória nesse conflito contra os bandeirantes, que até vinham de São Paulo para o Nordeste para tentar ter um grupo mais forte, mas chegou em um momento em que eles não toleraram mais isso. Eu estava com a minha mãe, até ouvir passos e gritos mais à frente. Quando ela se levantou para ver a situação, eu apenas consegui ver meu pai, à distância, sinalizando que era um grupo muito maior do que os que estavam vindo antes. Minha mãe me pegou no colo e foi correndo para dentro da mata, enquanto eu via os outros irem na direção do meu pai, pegando tudo que fosse possível para se defender. Um coronel chamado João de Barros Braga havia organizado uma expedição para realmente acabar com todos os indígenas que ele visse pela frente. Mas isso vai terminar bem, não é? Não é possível que deixem esses bandeirantes tomar conta de tudo, né, vovô? Bom, naquele ano foi diferente. Eles tinham conseguido, como uma criança nem imaginava o que aquilo tudo podia significar. Sua bisavó fazia de tudo para não deixar eu ver aquele momento de fraqueza. Já seu bisavô, apesar de ter saído vivo, ele saiu ferido e acabou perdendo certos colegas. Mas ainda assim, ele insistia em tentar levantar o ânimo daqueles que sobreviveram. O Biso era realmente alguém muito importante e determinado, não é, vovô? Como era? Mas calma, você não me perguntou se essa história tinha um final feliz, não é? Bom, tenho que te dizer que eu mesmo com eles
tomando nossas terras hoje. Dia 11 de novembro faz 30 anos desde que conseguimos o nosso território de volta. O quê? Sério? Quer dizer que todo o esforço do bisavô e um dos outros não foram jogados no lixo? Isso mesmo, esse evento que eu contei foi a Confederação dos Cariris. Desde então, faz anos que comemoramos essa reconquista no nosso povo. Mas, sinceramente, não sei como seu pai não tinha te contado essa história até hoje. Aí vou ter que pegar no pé de painho. Depois disso, ele me deu explicações. Olha só como pode falar com ele, viu, mocinho? Eu sei, mas ainda não vou perdoá-lo depois de não me contar isso.